Olá, queridos. Olá, queridos. Espera aí. Eu já tô entrando. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Não saia. Gente, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que o início dessa live será por aqui, mas depois a gente vai para o Instagram, porque o TikTok ele não tá gravando as minhas lives e depois eu não tenho como passar pro YouTube. E diferente de quase todo mundo aqui no TikTok, as minhas lives são conteúdo, então eu não posso deixar elas passar sem a gravação, porque depois eu não tenho como passar para o YouTube. Então, eu peço encarecidamente que você, se você não é inscrito no meu Instagram ou no YouTube, vá lá e se inscreva, porque é por lá que serão as próximas lives, certo? Hoje eu quero responder a uma rixa histórica que acontece entre a igreja prostituta e a igreja verdadeira. E quando eu falo da igreja prostituta, eu não estou dizendo, não estou desrespeitando. Eu acho que tem que haver uma harmonia entre católicos e protestantes. Agora, o que é certo, o que é errado, o que é verdade e o que é heresia. Não tem como a gente conciliar as duas coisas em uma só e dizer que está tudo bem. Não está tudo bem. A seita católica, ela é justamente isso, uma seita. Ah, porque ela veio de Jesus. Duas coisas eu tenho para dizer sobre essa afirmação. Primeira, a Igreja Católica ela não veio de Jesus. O Evangelho primitivo era o Evangelho de Cristo. Ah, porque a Igreja Católica veio de Pedro e Pedro é totalmente ligado a Cristo. O primeiro Papa não foi Pedro. O primeiro Papa pode ter sido qualquer um, menos Pedro. Agora, isso é uma verdade. Agora, uma segunda coisa, numa hipótese esdrúxula, ok? Se a Igreja Católica veio de Cristo e se Pedro foi o primeiro Papa, que isso não é verdade, mas se fosse, ela se contaminou no meio do caminho e deixou de ser a Igreja de Cristo, ok? Inclusive, você vê a primeira marca do risco das seitas é uma
e a gente pode dividir ela em duas partes, a seguinte: exclusivismo religioso. A primeira parte é que toda seita diz que só ela tem a verdade, certo? E a segunda parte dessa primeira marca é que ela só tem a verdade e só ela é a igreja correta. Parece duas coisas iguais, mas eu vou mostrar a distinção. Só ela tem a verdade, quer dizer que só ela contém as escrituras verdadeiras, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa só ela contém a verdade. O segundo ponto dentro desse é que só ela tem a devida autoridade para ser igreja do Senhor, e isto também não é verdade. Toda seita, ela trabalha com isso. Inclusive, a gente pode citar aqui a católica, mormons, a testemunho de Jeová, adventistas. Todas elas dizem que as outras são boas, mas só ela tem a plenitude da verdade. Eu sei que para os adventistas talvez isso não é tanto assim, mas em fundamento eles têm uma crença parecida. Por que eu decidi falar da igreja católica? Porque o catolicismo romano, ele veio justamente da onde? De Roma. Ele não veio de Cristo. Ele não veio da igreja primitiva que o nosso Senhor fundou. Ao contrário do que disse Bernardo Custer, Guilherme do Santa Carona e outros apóstolos e diáconos aí da seita católica, eles dizem que os protestantes é que se desviaram da igreja, do verdadeiro evangelho. Só que a igreja católica, ela tem muitas coisas que ela se corrompeu, inclusive a questão da mariologia, que é uma disciplina teológica católica. Nós precisamos entender uma coisa: Lutero disse isso, a Bíblia diz isso, que somente Jesus é a palavra de Deus e que Maria não é intercessora como muitos católicos alegam. Inclusive, nos lemas da Reforma Protestante, um dos lemas da Reforma é solo Cristo, somente Cristo, ele é a verdade. E é nesse ponto que eu quero trabalhar hoje. Para quem não sabe, a gente tem essa disciplina dentro do curso de teologia, que é a disciplina da Reforma e Calvinismo e os solos da Reforma. Um dos materiais utilizados nesse curso é esse aqui, o Cristão Reformado de Iago Martins. E a palavra de
do Solonquistos, a gente tem uma citação do nosso irmão Paul Washer, que ele diz: uma vez eu já li essa citação, mas resumidamente ele conta que fora de Cristo não há nada, e tudo que temos é Cristo e nada mais. O que acontece dentro da não é por ser protestante ou por tu ser católico, é por tu estar pautado na palavra de Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Inclusive, o próprio Paulo, ele diz sobre isso, e a gente vai estudar isso quando a gente estudar a matéria da Mariologia. A gente vai ver que Cristo, ele diz uma coisa que Paulo falou sobre Cristo, uma coisa muito importante. Ele disse que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O que isso quer dizer? Que a parte humana de Jesus foi a parte oferecida. Quer dizer, todo Jesus completo foi oferecido, mas a parte humana foi que nos deu acesso a Deus, porque é necessário que um de nós pagasse ou todos pagassem a conta do pecado. Só que para os católicos não é somente Cristo que salva. É Cristo, mas os sacramentos, é Cristo, mas a igreja, é Cristo, mas a tradição, os mormons, é Cristo, mas o batismo, é Cristo, mas o selamento, é Cristo, mas o sacramento, né, que é chamado de sacramento na igreja mormon. Então, a única igreja que entende realmente que Cristo é o único, como a própria Escritura, deixa eu pegar ela aqui, que a própria Escritura, ela declara, ela, que somente Cristo é a verdade. Somente Cristo é o único caminho para Deus. E que não existe outro caminho no céu e na terra sem ser Jesus Cristo. Gente, vocês sabem qual é a referência daquela que Paulo diz que somente riqueza? Eu sei a passagem, mas eu não estou me lembrando da referência. Que isso diz que é só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Paulo, ele nos diz isso, né? E por que somente Jesus Cristo é o mediador? Porque somente Ele nos deu a vida,
eterno. Eu queria apresentar esta verdade hoje para vocês, apresentar uma verdade a partir de uma heresia. A Igreja Católica, como eu disse, ela tem outros meios de salvação depois de Cristo. Ela só tem, diferente da Bíblia, ela está sendo, ela coloca sobre as relíquias, sobre os santos, sobre Maria, o encargo de salvar os homens. Eu quero iniciar esta reflexão, esta aula, com uma passagem lá do livro de Romanos. Diga-se de passagens, foi a carta de Paulo aos Romanos que deu voz a Lutero para saber fazer a reforma protestante, ou melhor, seu papel de instrumento para a reforma. E, gente, eu peço, tomara que essa live que ela fique salva. Então eu peço que quando a gente chegar perto dos 15 minutos, se é que não passou já. E eu peço que você venha comigo, pode ser? Eu vou desligar aqui e a gente volta lá pro Instagram, certo? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Vá lá pro Instagram.